Há momentos em que o passado nos alcança de repente sem aviso, como uma rajada de vento que muda de direção e nos atinge em cheio. Foi exatamente assim naquela tarde, enquanto eu carregava um feixe de lenha no braço e na outra mão, balançava um balde com leite ainda morno. Um ruído conhecido rompeu a quietude do final do dia em nosso vilarejo. Parei no meio do pátio atenta. Aquele som característico de um motor velho, com o escapamento rangendo de maneira tão peculiar, só poderia ser de uma pessoa. O Uaze de André havia voltado da turno de trabalho. Coloquei o balde com cuidado no degrau da varanda para não derramar o leite e apertei a lenha contra o peito, sentindo as mãos tremerem sem controle. 2 quintais adiante, o portão se abriu de repente, e o cachorro Pulca irrompeu em latidos alegres. Vozes infantis se misturaram em coro. Papai chegou. Papai. Depois o timbre claro e feliz de Anjusha, sua filha, e risadas leves, descompromissadas. Algo dentro de mim se partiu, como gelo fino sob os primeiros passos da primavera. Uma dor familiar se espalhou pelo peito, chegando até as pontas dos dedos. Poderia ter sido meu lar, minha felicidade, minhas crianças. Entre no casa depressa, antes que aqueles sons de reencontro me atingissem ainda mais. Dentro, arrumei a lenha ao lado do fogão, e coei o leite através de um pano limpo. Os gestos eram automáticos, repetidos há tantos anos. 19 anos atrás éramos jovens apaixonados, convencidos de que nosso amor duraria para sempre. André tinha 20, eu, 19. Depois, ele foi servir ao exército. As cartas que chegavam eram raras, mas cada uma delas era um tesouro para mim. Até que em algum ponto tudo começou a desandar. Agora ele criava filhos com outra mulher, enquanto eu, aos 38, seguia sozinha. Viúva, um ramo seco de que arrancaram a única flor. Natasha, por que você está parada junto à janela, como um fantasma? A voz da minha mãe me trouxe de volta. Nem percebi que me aproximei da cortina e a afastei levemente. Fiquei ali observando o quintal que escurecia e a árvore lá fora, a mesma Lariço sob a qual André e eu nos despedimos antes de ele partir para o serviço militar. O crepúsculo envolvia seus galhos, dando-lhe a forma de uma figura feminina imensa, com os braços caídos em resignação. Às vezes eu imaginava que aquela árvore também esperava por alguém, assim como eu. Mãe suspirou, e eu soltei a cortina, virando-me para ela. O jantar está quase pronto. As batatas já estão quase cozidas. Seus olhos, embora desbotados pelo tempo, ainda conservavam uma vivacidade aguçada. Aos 62 anos, ela mantinha a mente afiada e uma energia que não se apagava, apesar das rugas que sulcavam seu rosto e dos fios brancos que substituíram os cabelos outrora castanhos. Foi André que voltou, não foi? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Assenti, virando-me para mexer a comida, evitando seu olhar. Natasha, chegou uma carta da Taneca. Ela tirou do bolso do avental um papel dobrado em 4, escrito com a letra larga e familiar da minha irmã. Leia. Enxuguei as mãos no pano e peguei a missiva. Minha irmã morava numa aldeia às margens do Baikal, casada com um pescador local. Não havia 3 anos, desde que ela veio para o enterro do pai. Querida Natasha, escrevi a ela, venha nos visitar, mesmo que por 1 mês, ou melhor, por 2. Você precisa se distrair, respirar ar puro. Aqui, o Baikal é de tirar o fôlego, e o Dmitri pesca um mu para a gente. Farei tortas, e Katiusha pergunta sempre por você. Decida-se, irmã. Na sua clínica, eles sobrevivem sem você. Não é a única enfermeira por lá. Sua alma precisa de um descanso. Beijos, abraços, esperamos por você. Ah, Dima e Katiusha. Reli o bilhete 2 vezes, sentindo algo quente se mexer dentro do peito. O Baikal. Nunca o tinha visto, embora tivesse vivido a vida toda na Sibéria. Vá, filha. Mãe pegou a carta de minhas mãos e a colocou sobre a mesa. O que você faz aqui envelhecendo antes do tempo? Tem apenas 38 anos, mas se enterra viva. Não é assim que deve ser. Mãe, o que está dizendo? Tentei sorrir, mas o sorriso saiu torto. O quê? Estou falando a verdade. Faz 2 anos que Misha morreu, que Deus o tenha, e ele era um bom homem. Mas a vida continua. E você ainda usa preto o tempo todo. Tem o meu trabalho, mãe. E daí? Eles vão te dar licença sem remuneração. Não é uma prisão. E a casa? Quem vai ordenhar a vaca a alimentar as galinhas? Eu dou conta. Ela se endireitou como se quisesse provar que ainda era capaz. Não é a primeira vez. Mas você, Natasha, precisa começar a viver de novo. Misha não gostaria de te ver assim, murcha como uma folha de outono. Não respondi. Apenas coloquei os pratos na mesa. Jantamos em silêncio. Mãe não insistiu, deu-me tempo. Sempre soube quando era hora de empurrar e quando era melhor esperar.
Depois de lavar a louça, subi para o meu quarto, o mesmo onde cresci, com os livros ainda nas prateleiras e o velho urso de pelúcia no parapeito da janela, gasto pelo tempo, mas com o mesmo remendo marrom na orelha direita. Lá fora a noite caía. Na casa de André, as luzes foram se acendendo, uma a uma. Não podia ver o que acontecia por trás das cortinas, mas era fácil imaginar. Eles jantavam juntos, ele contava sobre o trabalho no norte, as crianças falavam ao mesmo tempo, e Olga os observava sorrindo. Sentei-me na cadeira junto à janela, sem acender a luz. Pouco depois, ouvi risadas de criança vindo da casa ao lado. Um riso cristalino, como um riacho na primavera, tão livre, tão puro, um som que nunca existiria na minha vida. Algo se quebrou dentro de mim, cobri o rosto com as mãos e chorei. Não como chorara no enterro de Misha, com soluços altos e descontrolados, mas em silêncio, com lágrimas escorrendo devagar, persistentes como uma chuva de primavera. Precisava ir embora dali, mesmo que por pouco tempo. Precisava me afastar daqueles sons alheios de felicidade, daquelas memórias, daquela casa. Enxuguei o rosto e abri a gaveta do criado mudo. Dentro, uma caixa antiga guardava fotografias. Folheando-as, via meus sorrisos de menina, de moça, de mulher jovem, antes que eu esquecesse como sorrir de verdade, antes de perder André, antes de enterrar Misha. Debaixo das fotos, uma caderneta fina, meu diário dos 19 anos. Não o abri. Sabia de cor cada palavra escrita ali, cada lágrima que manchara aquelas páginas. Fechei a caixa com firmeza. Vou para a casa da Ania, disse em voz alta, embora não houvesse ninguém para ouvir. Não tinha nada a perder. Ou talvez, quem sabe, ainda pudesse encontrar algo. Na manhã seguinte, contei à mãe sobre minha decisão. Nos olhos dela, vi um brilho de esperança que não aparecia havia muito tempo. Ela me abraçou e sussurrou: "Obrigada, filha." Ainda naquele dia, enviei um telegrama para minha irmã: "Chego em uma semana. Esperem por mim, Natasha." Depois, fui até a clínica pedir licença. Ao voltar, passei pela casa de André. De repente, seu filho mais velho, um garoto desengonçado de uns 14 anos, saiu correndo pela porteira e quase me derrubou. Parou, olhou para mim debaixo da franja. "Boa tarde, tia Natasha." "Olá, Alyosha", respondi, surpresa por lembrar seu nome. O menino disparou e eu fiquei ali observando se afastar. Naqueles traços alongados, já se desenhava o jeito de André, a mesma maneira de andar, o mesmo balançar dos ombros. Sim, é hora de partir, pensei, ajustando um fio de cabelo que escapara da trança. Talvez o Baikal consiga sarar algo dentro de mim, ou talvez não, mas ficar aqui, entre sombras que não são minhas, já não dá mais. O ônibus sacolejava nas lombadas da estrada esburacada, como se a própria Sibéria resistisse em me levar adiante. Pela janela desfilavam pinheiros intermináveis, suas copas escuras riscando o céu cinzento de fim de setembro. De vez em quando, uma aldeia surgia no horizonte, 3 ou 4 casas de madeira inclinadas, cercas tortas sustentando-se por milagre, fardos de feno empilhados às pressas nas beiradas dos caminhos. Era assim a minha terra, familiar e hostil ao mesmo tempo, como um abraço que aperta demais. Tudo aqui se preparava para o inverno longo, os animais engordavam, as pessoas calavam, a natureza guardava forças. Mas eu não conseguia dormir, meus olhos fitavam a paisagem outonal, mas o que eu vi eram fragmentos de um setembro idêntico, 19 anos atrás. As memórias vinham em ondas, e eu não tentava afastá-las. Por que eu faria? Talvez, se deixasse aquela dor me atravessar mais uma vez, ela finalmente se dissolvesse. Quase 2 décadas haviam passado, e o coração ainda doía como se fosse ontem. Naquele mesmo mês, em uma tarde igual a esta, eu estava na plataforma da estação. André segurava minha mão com uma força que quase machucava, seus dedos ásperos de quem já conhecia o trabalho duro. Seus olhos, cinzentos como o céu antes da tempestade, e brilhavam com uma ansiedade que ele tentava disfarçar. "Natasha, eu volto. Espere por mim, ouviu?" Sua voz era áspera, mas as palavras saíam como uma ordem e uma súplica ao mesmo tempo. Os dedos dele se fecharam ainda mais em torno dos meus. "Esperarei", prometi, engolindo as lágrimas. "Mesmo que sejam 100 anos. "Sei não", sorriu ele torto. Basta. Nós nos conhecíamos havia exatamente 1 ano, desde que eu fizera 18 e ele 19. Nosso lugar era à margem do rio Tolinka, onde subíamos na velha salgueira cujos galhos se estendiam sobre os prados alagados. Foi ali, sob aquela copa generosa, que trocamos nosso primeiro beijo desajeitado, tímido, como se tivéssemos medo de quebrar algo frágil. André vinha de uma família simples, o pai, tratorista, a mãe, balconista. Viviam sem luxos, mas com uma honestidade que se sentia no ar.
Ele ajudava em casa, trabalhava na serraria depois da escola e sonhava em entrar para o técnico. Antes, porém, veio o serviço militar. Todos os rapazes da nossa região cumpriam o dever sem questionar. Eu, por minha vez, depois do ensino médio, havia entrado para a escola de enfermagem no centro do distrito. Diziam que minhas mãos eram leves, que eu tinha jeito com as pessoas. Era uma profissão útil respeitada. E acima de tudo me mantinha perto de casa, perto dele. Lembro com uma clareza dolorosa do nosso último dia antes da partida de André. Uma noite quente de agosto, o ar pesado com o cheiro de terra úmida e grama cortada. Eu usava um vestido leve de chita, ele, uma camiseta com a gola esticada pelo uso. André atirava seixinhos na água, observando os círculos que se formavam e desapareciam. Natas, disse de repente sério. 1 ano. Conseguirá esperar? Claro, encostei-me em seu ombro. Que pergunta boba. Não é boba. Franziu a testa. Os caras falam que as garotas raras vezes esperam. Arruma alguém com mais dinheiro, mais futuro. Isso não sou eu, Andriusha. Segurei seu rosto entre as mãos, forçando-o a me olhar. Ninguém além de você me interessa. Seus olhos clarearam, quase incrédulos. Mesmo se o Kolioka Svetlov aparecer com sua moto para cortejar você? Mesmo se o próprio presidente do Kolkoi chegar numa Volga e você é meu, e eu sou sua. Ele me puxou contra si com uma urgência que doía. Nos beijamos longo, desesperadamente, como se quiséssemos gravar no corpo o gosto um do outro para suportar os 12 meses de separação. André sussurrava promessas em meu ouvido, que voltaria, que entraria no técnico, que arrumaria um bom trabalho, que construiria uma casa para nós. Eu acreditava em cada palavra. E então ele partiu. Ficou ali na plataforma do trem, desajeitado na farda nova, a cabeça raspada, os ombros largos demorando a se acomodar no uniforme. Quando o apito soou, gritei. Escreva. Todos os dias. Todos não darei conta, veio a resposta do vagão já em movimento, junto com o último sorriso. Mas quase. E seu rosto sumiu na curva dos trilhos, deixando-me sozinha na plataforma vazia, com um buquê de flores silvestres murchando entre os dedos. Ele não escreveu todos os dias, é verdade, mas as cartas chegavam com frequência. Primeiro da escola de recrutas, depois da unidade. Linhas curtas, contidas. Falava do cotidiano, dos companheiros, dos oficiais. Em cada palavra, porém, transparecia a saudade de casa, de mim. Espere por mim, Natasha. Volto logo. Eu respondia com o fervor de uma adolescente apaixonada. Contava sobre os estudos, as amigas, a falta que ele me fazia. Jurava fidelidade. Talvez demais. Talvez minhas promessas soassem como um desafio ao destino. Foi no inverno, às vésperas das provas finais, que tudo começou a desmoronar. Eu me debruçava sobre os cadernos de cirurgia, preparando-me para os exames, quando Oleg ofereceu ajuda. Afinal, era o melhor aluno do pedagógico, inteligente e metódico. Aceitei. Oleg, conhecíamos-nos desde crianças, morávamos na mesma rua. Um garoto franzino, sempre alvo de gozações, que eu defendia dos valentões do bairro e com quem dividia meu lanche. Depois, seu pai tornou-se presidente da cooperativa de consumo, e a vida da família mudou. Dinheiro, roupas boas, um carro. Oleg floresceu, ganhou confiança. Os pais queriam que ele subisse na vida e o mandaram para a escola normal. Naquela noite de dezembro, estávamos na minha casa, decifrando termos médicos. Meus pais haviam saído para visitar vizinhos, ficamos sozinhos. Lá fora a nevasca açoitava as janelas, e o vento uivava como um animal ferido. A lareira crepitava, espalhando um calor pesado pelo cômodo. Natasha, disse Oleg de repente, fechando o livro. Preciso lhe dizer uma coisa. Fale. Continuei rabiscando na caderneta sem levantar os olhos. Eu a amo. Ergui o rosto, atonita. Oleg me encarava com uma seriedade que nunca lhe vira antes. Não havia ali nenhum traço do menino inseguro que eu conhecia. O quê? Repeti, achando que ouvirá errado. Eu a amo, Natália. Sempre amei. Fiquei em silêncio, paralisada. Ele interpretou meu choque como permissão para continuar. Sei que tem o André, mas ele está no exército, só volta no verão. E eu estou aqui. Posso lhe dar coisas que ele jamais poderá. Oleg, finalmente encontrei a voz. Somos amigos. Só amigos. Eu amo o André. Deixe de bobagem. Levantou-se de repente e começou a andar de um lado para outro, nervoso. O que ele pode oferecer? Uma serraria? Um quarto de aluguel no técnico. Os pais dele são pobres, ele não é ninguém. Meu pai tem cargo, temos uma casa de tijolos, um carro. Posso levá-la para a cidade, comprar um apartamento. Por que se contentar com um miserável? Olhei para ele sem reconhecê-lo. Onde estava aquele garoto tímido que eu protegia dos maiores?
Diante de mim havia um estranho, frio e calculista. Você enlouqueceu? Levantei-me, sentindo a raiva ferver por dentro. Está me propondo me vender? Não é assim. É exatamente assim. Agarrei seu braço. Ouça bem, Oleg. Eu amo André. Não por dinheiro, não por carro, não por casa amo ele. Entende? Oleg empalideceu. Os lábios tremeram. Vai se arrepender, Nataka cuspiu. Ele vai largar você, já vai ver. Saia. Abra a porta com um gesto brusco. Sai agora. Hesitou por um segundo, depois pegou o casaco e o gorro. Ao passar por mim, parou. Pense bem. A oferta continua de pé. A porta bateu. Fiquei sozinha no silêncio espesso da casa, as mãos trêmulas, o coração disparado. Só então notei que Oleg deixará para trás o livro de anatomia. Pensei em correr atrás dele para devolvê-lo, mas a noite lá fora era uma parede branca de neve e vento. Amanhã entrego, decidi. Não sabia que na pressa, Oleg avistara sobre a mesa um envelope aberto, uma carta de André, e memorizara o endereço da unidade. Nem que aquela noite seria o primeiro passo para o fim da nossa felicidade. Oleg não apareceu mais, não telefonou. Nas aulas fingia não me ver. Não me importava, até senti alívio. Não queria perder um amigo de infância, mas também não suportaria aquele comportamento. Até que uma semana antes do retorno de André, ele apareceu à minha porta, mexendo-se de um pé para o outro, constrangido. Estendeu uma pequena caixa. É para você. Um pedido de perdão. Me desculpe, Natas. Dentro, uma correntezinha de ouro fina. Não posso aceitar, Oleg. Aceite, insistiu. É só um presente. De amigo para amiga. Nada mais. Hesitei. Mas peguei. Ingênua. Tola. Não percebi que aquilo fazia parte de um plano. Quis acreditar que o amigo de infância realmente se arrependera. André voltou 5 dias depois. Eu não fazia ideia do que viria pela frente. Faltavam apenas algumas semanas para a desmobilização de André quando ele recebeu uma carta, supostamente minha. Uma carta escrita por Oleg. Eu voei até ele radiante, o coração transbordando de alegria. Preparei tudo com tanto carinho. Arrumei a casa, vesti meu melhor vestido e, sem pensar 2 vezes, coloquei aquela corrente de ouro que Oleg me dera. Quis surpreendê-lo, mostrar que eu também tinha algo bonito para usar. Mas quando ele abriu a porta, mal o reconheci. Magro, mais maduro, os olhos frios como o gelo de janeiro. Olhou para mim como se visse uma estranha. Andriusha. Joguei-me em seus braços, finalmente. Ele me afastou com firmeza, mas sem rudeza. Olá, Natália. Meu coração se apertou. O que estava acontecendo? Por que aquela formalidade? Tentei abraçá-lo novamente, mas ele recuou, deixando-me entrar. Você não precisava ter vindo, disse, fechando a porta. Como assim? Não precisava? Esperei por você um ano inteiro. Escrevi cartas todos os dias. Não minta. Sua voz endureceu. Eu sei tudo sobre você e Oleg. Fiquei paralisada. Sobre mim e Oleg? Do que ele estava falando? Não faça isso, Andrei. Não sei do que você. Eu sei tudo. Ele se virou, evitando meu olhar. Ele te dá presentes, te cobre de ouro. E eu? Sou só uma desculpa. Seus olhos caíram sobre meu pescoço, onde a corrente brilhava. Seu rosto se contorceu. Até hoje você usa. Nem teve vergonha. Do que você está falando? Segurei a corrente, confusa. Foi Oleg quem me deu, sim, mas só como amigo. Nós brigamos, ele se desculpou. Claro. Sua risada foi amarga. E dormir com ele por esses presentes também foi, como amiga. Senti como se tivessem me golpeado com um martelo. Nunca fiz nada daquilo. Andrei, eu juro. Oleg é só um amigo de infância. Você escreveu para mim, sua voz tremia. Gabou-se de como ele te dava ouro. Por que esperar por mim, cabeça de falcão, se tem um Oleg rico? Suas palavras me gelaram por dentro. Eu nunca, jamais escrevi coisas tão horríveis. Que carta, Andrei? Eu nunca. Ele não me ouviu. No começo não acreditei. Pensei que fosse um engano. Mas agora vejo que é verdade. Apontou para a corrente. A prova está aí. Andrei, juro por tudo, não há nada entre mim e Oleg. Chega. Levantou a mão, interrompendo-me. Não conseguiu esperar, Natasha. Adeus. Tentei segurar sua mão, implorar, mas ele já abria a porta, empurrando-me para fora. Vá, Natália. Volte para o seu Oleg. Afinal, é sério entre vocês. Bati na porta, chorei, gritei. Os vizinhos espiavam pelas janelas. Até que as forças se esgotaram, e eu desmoronei no degrau, esmagada pela injustiça. Fiquei 3 dias na cama sem conseguir me levantar. Minha mãe me trazia chá, tentava me fazer falar. Meu pai franzia a testa, mas se calava.
Depois, soube que Andrei havia ido para a cidade, arrumara trabalho numa fábrica e não deixará endereço. Um mês depois, minha irmãzinha, Aneca, encontrou o diário de Oleg. Ele mesmo mostrou a ela, gabando-se de sua vingança. Contou como forjou a carta em meu nome, como se regozijava com a dor que causará. Quando descobri, corri até a casa dos pais de Andrei, mas era tarde. Eles me deram o endereço na cidade. Fui até lá. E o que vi? Andrei, ao lado de uma moça chamada Olga. Ela já esperava um filho. Deles, voltei para casa vazia, como se tivessem arrancado algo vital de mim. Naquele momento, pareceu que a vida havia acabado. O ônibus balançou em outra lombada, trazendo-me de volta ao presente. Lá fora, o crepúsculo já engolia as colinas distantes, mergulhando-as numa névoa azulada. Quase 20 anos se passaram, mas a dor ainda latejava como uma ferida que nunca cicatrizou. À frente estava o Baikal. Um lugar novo. Talvez ali fosse mais fácil esquecer tudo o que aconteceu. O amor que destruíram com mentiras. O Mia que me amou do seu jeito quieto e fiel. E as crianças que nunca tivemos. O ônibus parou com um solavanco. O motorista freou bruscamente, e minha testa bateu no banco da frente. Chegamos, cidadã. Ponto final, resmungou ele, abrindo as portas. Um retângulo de luz cortou a escuridão, revelando uma praça desertada coberta de mato. Um poste fraco iluminava uma parada torta. A aldeia dormia. Nenhuma luz nas janelas. Desci com dificuldade, as pernas dormentes, e peguei minha bolsa no bagageiro. O ar noturno era fresco, cortante, penetrando até os ossos. Nataka, uma voz conhecida. Da escuridão, surgiu uma silhueta. Aneca? Aproximei-me. Minha irmã se jogou em mim, abraçando-me com força. Você veio. Estava tão ansiosa. Sorri, contagiada por sua energia. Ana sempre foi assim, vibrante, barulhenta, o oposto de mim. Como soube que eu chegaria hoje? Nem avisei a hora exata. Ora, é uma aldeia, irmã, riu ela. Aqui todo mundo sabe de tudo. A Nina, da agência postal, ligou dizendo que uma telegrama de Natália Sokolova tinha sido enviada do distrito. E eu já sabia quando o ônibus passaria. Caminhamos pela única rua, iluminadas apenas pela lua. Ana carregava minha bolsa, não deixando que eu a ajudasse. Você vai gostar daqui, tagarelava. De dia, o Baikal é de tirar o fôlego. A Katiuska não vê a hora de te conhecer. A semana toda perguntando quando a tia Natália chegaria. 15 minutos depois, chegamos à casa de Ana. Uma construção de madeira robusta com 5 paredes, janelas ornamentadas e uma varanda larga. Dentro, o cheiro de pão fresco e leite quente me envolveu. Aromas da infância. O Dima já está dormindo, sussurrou Ana, guiando-me até um quartinho. Você o conhece amanhã. E a Katiuska também. Deve estar exausta da viagem. Deite-se, descanse. O resto deixamos para depois. Na pequena alcova, uma cama estreita com montes de travesseiros me esperava. Mal tive tempo de me trocar e lavar o rosto antes que o sono me vencesse. A manhã invadiu o quarto com raios de sol, cantos de pássaros e um toque suave de dedos pequenos em minha bochecha. Tia Natália, você acordou? Abri os olhos. Sobre mim, um rostinho sério, nariz sardento, 2 rabinhos de cabelo loiro e olhos azuis curiosos. Katiuska. Sorri apoiando-me no cotovelo. Como você cresceu? Já tenho 5 anos, respondeu mostrando a mão aberta com orgulho. E você? 38. Ela regalou os olhos. Uau! Exclamou. Isso é muito velha. A voz de Ana veio da porta. Kátia, não se fala assim. Pede desculpas para a tia. A menina fez beicinho, mas obedeceu. Desculpe, tia Natália. Tudo bem, querida, afaguei seus cabelos. Você está certa. Sou uma tia bem velhinha. Pare com isso, resmungou Ana. Você ainda é jovem e bonita. Agora vamos tomar café e depois te levo para conhecer a aldeia e o Baikal. O café da manhã foi farto. Ovos fritos com toucinho, pão fresco, leite coalhado. Conheci Dmitri, marido de Ana, um homem tranquilo, de poucas palavras, com um olhar atento e mãos fortes de pescador. Seja bem-vinda, Natália, disse ele. Fique o tempo que precisar. Aqui cabe todo mundo. Depois do café saímos eu, Ana e Katiuska para explorar o lugar. A aldeia era pequena, uma rua só, umas 20 casas. Uma praça modesta com um clube, uma mercearia, a agência postal e um posto médico. A escola de madeira ficava um pouco mais adiante. Só tem 4 séries, suspirou Ana. Depois, as crianças são levadas para o Distrito Central. Aqui só ficaram, em sua maioria, os mais velhos. Os jovens foram embora há muito tempo. Só eu, a Ana e o Dima ainda resistimos. Subimos uma colina baixa e pela primeira vez vi o Baikal.
Ele se estendia diante de mim, infinito, cintilante, de um azul impossível. As ondas chegavam à praia devagar, majestosas, como o respirar de um ser gigante. Ao longe, as montanhas sustentavam o céu, coberto por uma névoa leve. Era de tirar o fôlego. Foi tudo que consegui dizer. É verdade, não é? Ana estava ao meu lado, protegendo os olhos do sol com a mão. Sabe, venho aqui todos os dias, e toda vez é como se fosse a primeira. A emoção me aperta o peito. Descemos até a beira da água. Ela era tão transparente que mesmo a vários metros de profundidade, dava para ver cada pedrinha no fundo. E gelada. Mergulhei os dedos e os retirei num sobressalto. Congela, Rihanna. O Baikal quase não esquenta. Mas olha como é puro. Dá para enxergar até 100 metros, às vezes até 1 quilômetro de profundidade. Andamos muito pela praia. Katiuska juntava seixos coloridos e eu a ajudava. Depois, sentamos em pedras aquecidas pelo sol, olhando para o horizonte. Uma estranha sensação me invadia, como se o tempo tivesse parado ali. Não havia passado com suas dores, nem futuro com suas incertezas. Só aquele momento, só o azul do Baikal, só as pedras quentes debaixo das mãos. Pela primeira vez em anos, senti algo dentro de mim começar a derreter. No dia seguinte, Ana foi para o jardim de infância, e Dmitry saiu para pescar. Fiquei sozinha, cuidando da casa. Arrumei os cômodos, estendi a roupa lavada no varal, acendi o fogão a lenha. Quando saí para a varanda, piscando com o sol forte, notei movimento no quintal ao lado. Era uma casa grande, dividida para 2 donos. Um homem de meia-idade tentava consertar um portão torto, enquanto uma mulher, no alpendre, gritava. Onde está o dinheiro? Eu pergunto. Chega até aqui. Você bebeu tudo? Não bebi, respondeu ele, surdo. Comprei um presente para você. Que presente? A mulher levantou as mãos, exasperada. O homem revirou o bolso, tirou uma caixinha pequena e estendeu a ela. Algo dourado brilhou dentro. É das economias, explicou. Idiota! Explodiu a mulher. Nossa televisão está quebrada há semanas. Vamos assistir a filme nas suas brincos? Involuntariamente estremeci. Aquela cena me trouxe de volta à discussão com Oleg, a corrente de ouro, tudo o que veio depois. O portão rangeu, e outro homem entrou no quintal, mais velho, mas com o mesmo rosto do primeiro. Que barulho é esse, Marina? Perguntou. Está a encher o saco do Vasily de novo, seu tolo? Ele gastou todo o dinheiro em brincos. Apontou ela para o marido. E a televisão está parada há 3 semanas. Quis fazer um agrado, murmurou Vasily, baixando a cabeça. Vou embora. Marina jogou a caixinha aos pés dele. E leve seus presentes. Não quero você em casa hoje. Vasily, cabisbaixo, arrastou-se até o portão. O homem mais velho balançou a cabeça, pegou a caixinha do chão. Marina, pelo amor de Deus, pare de agir como criança, disse, calmo. Não se meta, Grisha cortou ela. Diga a esse inútil para consertar a televisão ou então. De repente, Grisha levantou os olhos e me viu. Fiquei constrangida, parada ali, como se estivesse bisbilhotando uma briga alheia. Boa tarde, cumprimentou ele, sorrindo. Você deve ser a irmã da Ana, chegou ontem. Assenti, sem saber o que dizer. Desculpe pelo espetáculo, acrescentou, indicando o alpendre, onde Marina ainda esbravejava com o marido. Aqui a gente vive assim. Ora o Vasily não traz o salário completo, ora some para pescar. Mas são boa gente, não se preocupe. Ele se aproximou da cerca que dividia nossos quintais. Grigori Stepanov apresentou-se. Pode me chamar de Grisha. Natália, respondi. Sokolova, ou melhor, era Gromova pelo casamento. Enfim, Natália. Por algum motivo, fiquei desconcertada sob aquele olhar atento. Seus olhos castanhos me observavam com calma e bondade. Não teria por acaso um martelo e um alicate, Natália? Pediu. Quero ajudar o vizinho com o portão, mas o instrumento dele está trancado no galpão. A fechadura emperrou. Vou dar uma olhada. Busquei as ferramentas e as passei por cima da cerca. Nossas mãos se roçaram por um instante, e eu recuei, sem entender por quê. Obrigado, disse Grisha, como se não tivesse notado o meu constrangimento. É bom aqui, não é? Fique. O Baikal cura a alma. Não tive tempo de responder. Alguém o chamou de dentro de casa. Ele me lançou um último sorriso antes de se despedir. No sábado tem baile no clube. Apareça, distrai a cabeça. Aqui a gente se diverte de verdade, não como na cidade. E se foi, deixando-me atordoada. Sua franqueza e simplicidade me desarmaram. Há muito não encontrava pessoas assim. Os dias começaram a fluir tranquilos e previsíveis. Ajudei Ana nas tarefas domésticas, brinquei com Katiuska, caminhei pela beira do Baikal, colhi frutas silvestres no bosque. Minha alma, endurecida por anos de dor e solidão, aos poucos se aquecia.
Às vezes via Grisha passando. Ele ia para a escola com uma pasta gasto, voltava à tarde carregando pilhas de cadernos, cumprimentava-me com gentileza, perguntava: como vão as coisas? Respondia com reserva, mas sempre com educação. Não sabia por quê, mas sua presença me deixava nervosa. No sábado, Ana me acordou antes do sol nascer. Levanta, dorminhoca, sacudiu meu ombro. Hoje é dia de banho. O dia voa em afazeres. Esquentamos a sauna, lavamos todas as cortinas, assamos tortas de mirtilo. À noite estava tão exausta que só queria uma coisa: cair na cama e dormir. Que baile, Ana! Implorei. Mal consigo ficar de pé. Nem pense nisso, cruzou os braços. Você vai, quer queira, quer não. Há quanto tempo não sai de casa? Precisa se distrair, conhecer gente. Mas que baile aos 38 anos? Bobagem. Interrompeu. É a melhor idade. A Maria Petrovna, com seus 65, ainda vai dançar. E não reclama. Sabia que discutir era inútil. Vesti meu único vestido decente, que tinha trazido na mala, e me encaminhei para o clube. O crepúsculo envolvia a aldeia numa luz violeta suave. De todos os quintais, as pessoas se dirigiam ao clube. Casais idosos de passo firme, grupos de moças rindo, rapazes sérios. Pelas janelas abertas já se ouvia música. Na varanda do clube, Grisha estava sentado com um acordeão. Tocava algo melancólico, arrastado. Os dedos deslizavam pelas teclas com precisão. Ah, o Grisha hoje está com o acordeão, animou-se Ana. Isso é bom sinal, vai ser animado. Nos aproximamos e reconheci a letra da canção. Grisha cantava com voz grave, um pouco rouca. Alegrias, telegramas parcimoniosos. Chegam até nós do passado. Chegam e as horas amargas da separação. Com atraso devolvem sua amargura. Algo se mexeu dentro de mim. Essa música. Como ele poderia saber? Andrei e eu a amávamos, ouvíamos no toca-discos da casa dele. Fiquei paralisada, incapaz de me mover. Grisha continuou, e cada palavra ecoava em mim como dor e doçura. E nos custa nos despedir do ontem. Não o deixaremos ir para sempre. Não aguentando, virei o rosto, sentindo as lágrimas ardendo nos olhos. A canção havia reaberto a ferida, trazido à tona tudo o que eu enterrava há anos. Natália, o que foi? Preocupou-se Ana. Está doendo algo? Balancei a cabeça, sem confiar na minha voz. E foi então que nossos olhares se encontraram com os de Grisha. Ele hesitou por meio compasso, depois sorriu, como se compreendesse tudo sem palavras. Ao terminar a música, abaixou o acordeão e bateu palmas. Agora, vizinhos, vamos nos alegrar, anunciou. E começou a tocar uma canção tão animada que todos ao redor caíram na risada. A tensão se dissipou, e um sorriso involuntário surgiu em meus lábios. O clube estava cheio e barulhento. Primeiro, Grisha tocou o acordeão, e todos dançaram ao som de suas melodias. Depois, ligaram um velho gravador de fita cassete, com a fita emperrada, e as canções familiares dos anos 80 encheram o ar. Permitam-me convidá-la. Uma voz conhecida soou atrás de mim. Grisha estava ali, com a mão estendida e a cabeça levemente inclinada. Vestia uma camisa clara, bem passada, e calças alinhadas. Os cabelos castanhos estavam penteados para o lado, o olhar era quente, o sorriso tímido. Eu não danço, tentei recusar. Não sou um professor de dança, riu ele. Só vamos pisar um pouco juntos, para manter as aparências. Saímos para o centro da pista. Uma melodia lenta tocava. Grisha colocou a mão com cuidado em minha cintura. Passo à direita, passo à esquerda, giro. Instruiu-o brincando. Você toca muito bem, comentei, só para quebrar o silêncio. É de coração, respondeu ele, simples. E você ficou por aqui por muito tempo? Um mês, talvez? Estou de férias sem remuneração. Fique, disse Grisha de repente sério. Precisamos de uma enfermeira. Taísa Fiodorovna vai se aposentar. A pobrezinha quase não enxerga mais e não temos substituta. Como você sabe que sou enfermeira? Surpreendi-me. Ana contou a todos, sorriu. Aqui, todos sabem de tudo. É uma aldeia pequena. Conversamos mais um pouco. Ele me falou que ensinava música e educação física na escola local, que tocava acordeão desde criança autodidata, sem jamais ter frequentado uma escola de música. Antes exibíamos filmes aqui, lembrou. Mas o projetor quebrou. Agora, temos que nos entreter sozinhos. Pelo menos o acordeão ainda funciona. Voltamos para casa em 4. Eu, Ana, Grisha e seu irmão Vasily, que havia bebido demais e estava melancólico. Ah, a vida é uma lata velha, resmungava Vasily, tropeçando. Nada agrada. Se bebesse menos, irmão, talvez a Marina fosse mais compreensiva. Grisha o segurou pelo cotovelo. Paramos junto ao portão de casa.
Obrigado pelo ótimo momento, disse Grisha, formal. Há muito não nos divertíamos tanto. Ele segurou minha mão por um instante a mais, os olhos fixos nos meus. Volte. Estarei esperando. E eles se foram. Grisha, quase carregando o irmão pesado, desapareceu na escuridão. Esse Grisha está de olho em você, Ryuana, assim que entramos. Bobagem, afastei a ideia. Só é educado. Claro, claro, ironizou. Conheço ele desde criança. Só é educado assim com quem gosta. Não respondi. Naquela noite me revirei na cama sem conseguir dormir. A imagem de Grisha não saía da minha mente, seu sorriso, as mãos no acordeão, o jeito sincero de olhar. Um simples professor de aldeia, pensei, mas com uma luz própria autêntica. E pela primeira vez em muito tempo, adormeci com um sorriso nos lábios. O barulho suave na porta me acordou. O céu ao leste já se tingia de um rosa delicado, mas as estrelas ainda brilhavam. Natália, você está dormindo? Chamou Dmitri em voz baixa. Me levantei sobre os cotovelos, confusa com sono. Acordei, respondi. Na porta entreaberta apareceu o marido de Ana. Vamos pescar? É a melhor hora para o peixe morder. O sono desapareceu na mesma hora. Nunca tinha ido a uma pesca de verdade. Na infância, meu pai nem me deixou segurar uma vara, queria um filho, mas teve 2 filhas, e nunca nos ensinou suas brincadeiras de homem. Vou, disse, jogando o cobertor para o lado. Já me visto. Dmitri assentiu e fechou a porta. Vesti calças jeans e um suéter mais grosso. As manhãs junto ao Baikal, mesmo no final de setembro, eram frias como outono. Na cozinha, Dmitri arrumava as tralhas em uma mochila com eficiência. Ana, enrolada em um rústico raló quente, preparava um termo. Chá quente e sanduíches, falava consigo mesma. Dmitri, não esqueça de levar. Sim, lembro. Não é a primeira vez, respondeu ele, afável. Fiquei ali, sem saber como ajudar. Dmitri me estendeu um casaco acolchoado velho, mas limpo. No lago faz frio, explicou. Saímos para o quintal, e para minha surpresa, junto ao portão estava Grisha, com uma gorra de 8 abas, seguras varas de pesca e um balde. Bom dia, cumprimentou, sorrindo. Dia perfeito para pescar. Assenti, sentindo um estranho frio na barriga. Não esperava vê-lo ali tão cedo. Chamei o Grisha, explicou Dmitri, notando meu espanto. Ele conhece os melhores pontos. Lá perto da fábrica tem um lugar cheio de lúcios. Seguimos em direção à margem. O sol começava a surgir por trás das montanhas, pintando as águas do Baikal em tons dourados. O ar matinal era fresco, cheirava a pinheiro e grama molhada. Você já pescou alguma vez? Perguntou Grisha andando ao meu lado. Nunca, confessei. Nem sei por onde segurar a vara. Vamos te ensinar, piscou. Não é difícil. Na beira do lago, Dmitri se concentrou em preparar iscas e desatarar linhas. Grisha me levou a uma pequena saliência que avançava sobre a água. Aqui é o melhor lugar, disse. E a profundidade não é grande. Entregou-me uma vara simples de bambu com um flutuador comum. Olhe como se lança, demonstrou com um movimento suave, aperfeiçoado pelos anos. A linha cortou o ar com um assobio. O flutuador caiu a alguns metros da margem. Tentei imitar, mas a vara em minhas mãos parecia um cavalo indomável, teimando em ir para todos os lados. Não tão brusco, Grisha posicionou-se atrás de mim. Deixe eu mostrar. Suas mãos cobriram as minhas, guiando o gesto. Ele estava tão perto que eu sentia o calor de seu corpo, um cheiro fresco de sabão, tabaco e algo indescritivelmente masculino. Meu coração acelerou. Fiquei constrangida, mas não me afastei. Viu? Explicava. Suave, sem solavancos. E no último momento, gire o punho assim. Juntos, lançamos a vara. O flutuador pousou com delicadeza na superfície. Agora esperamos. Grisha afastou-se, e senti ao mesmo tempo alívio e uma pontada de saudade. O mais importante na pesca é a paciência. Ficamos em silêncio, observando o flutuador. O sol subia, dissipando a névoa sobre o lago. Uma tranquilidade que eu não sentia há muito tempo me invadiu. De repente o flutuador tremeu, depois afundou de vez. Pegou! Exclamou Grisha. Firme a linha. Puxei a vara, senti resistência e me confundi. Puxe! Grisha aproximou-se novamente, ajudando-me. Essa aí é grande, avaliou. Devem ser uns 2 quilos. Juntos tiramos o peixe da água, prateado, robusto, com as costas escuras. Ele se debatia no anzol, espirrando gotas. Um lúcio, disse Grisha admirado. Que beleza! Há meses não pego um assim. Com habilidade retirou o peixe do anzol e o colocou no balde com água. Sorte de principiante, sorriu, olhando para mim com um brilho de admiração. Não consegui conter o sorriso infantil feliz, orgulhoso, como uma menina recebendo seu primeiro elogio.
Dmitri de longe levantou o polegar. Parabéns, Natasha. À noite faremos uma sopa de peixe. Até o meio-dia pegamos mais uma dezena de peixes. Mas aquele primeiro Lúcio continuou sendo o maior. O sol já aquecia como o verão, e nos acomodamos para um lanche em pedras largas e achatadas. Tirei da mochila os hambúrgueres embrulhados em papel alumínio, Ana havia preparado. Grisha retirou de sua bolsa um embrulho. Toucinho com pão, disse. Não há nada melhor num dia como este. A pesca é uma arte, disse Grisha, estendendo-me uma fatia de pão preto com uma generosa camada de toucinho branco rosado. E o segredo está nos detalhes. Adoro toucinho, confessei, aceitando o pedaço. Na cidade nunca se encontra assim. Caseiro, respondeu ele, orgulhoso. Meu pai é quem prepara. Tem uma receita especial com alho e pimenta. Morri um pouco de prazer ao dar a primeira mordida. A textura derretia na boca com um toque picante que acentuava o sabor. Delicioso, elogiei, sincera. Grisha riu, os olhos se estreitando em meio às rugas finas que o sol e o vento tinham esculpido em seu rosto. Pegue mais, não se acanhe. Dmitri, sentado um pouco mais longe, mexia nas varas de pesca. Ficamos só eu e Grisha e a conversa, sem que percebêssemos, tomou um rumo mais pessoal. Você é viúva, não é? Perguntou ele com cuidado. Ana me contou que seu marido faleceu há 2 anos. Assenti, a voz presa na garganta. Estranhamente, falar de Misha com Grisha não doía. Era apenas uma calma melancólica, como as águas profundas do lago em dias sem vento. E você? Perguntei. Já foi casado? Fui, respondeu, desviando o olhar para o Baikal. Verônica, minha mulher, foi embora para a cidade há 5 anos. Não gostava da vida aqui. Achava tudo muito pequeno, muito quieto. Passava o tempo toda trancada em Irkutsk, até que conheceu outro homem, um engenheiro com cargo importante, e foi embora. Sinto muito, murmurei, sem saber o que mais dizer. Grisha deu de ombros. O divórcio saiu há 5 anos. Ela se casou de novo logo depois, e eu fiquei. Não tinha para onde ir. Mas você não pensou em ir atrás? Perguntei, surpresa. Ir atrás? Repetiu, como se a ideia fosse absurda. Esta é a minha terra. Meu pai está sozinho, quase não enxerga mais. Precisa de ajuda. E eu, fez uma pausa, procurando as palavras, não nasci para a cidade. Lá é só barulho, pressa, todo mundo correndo sem saber por quê. Eu gosto do espaço, do silêncio, de saber que o Baikal está ali, do meu lado. Falava sem afetação, sem dramatizar. E foi justamente essa simplicidade que me apertou o peito. Não contei minha história. Não estava pronta. E para que revirar feridas que já haviam cicatrizado? Grisha não insistiu, como se entendesse que ainda não era a hora. Na semana seguinte fui ao pequeno posto médico da vila para ajudar Taísia Fiodorovna, a enfermeira de que Grisha havia falado. Encontrei uma mulher de espíritos vivos, mas com a visão quase toda perdida, espremia os olhos por trás de óculos grossos, aproximando os papéis até o nariz. Ai, minha filha, como você chegou na hora certa! Exclamou ao me ver na porta. Já estava exausta. Os olhos não ajudam, mas não posso abandonar os doentes. O posto era minúsculo, apenas 2 saletas em uma casinha de madeira, porém limpo e organizado. Havia medicamentos básicos, instrumental cirúrgico simples. Eu já estava me preparando para me aposentar, confessou Taísia Fiodorovna, mostrando-me os armários com remédios. Mas não tem ninguém para me substituir. Minha consciência não deixa. Deixar as pessoas sem ajuda não dá. Comecei a trabalhar primeiro como auxílio, mas, vendo o quanto ela se esforçava, acabei assumindo a maior parte das tarefas. Não era nada complicado, injeções, medir pressão, curativos. Mas, pela primeira vez em muito tempo, senti que fazia diferença. Era bom ser necessária. Ana vibrava com a notícia. Olha como tudo deu certo. Dizia, quem sabe você não fica de vez. Eu ria, desviando do assunto, mas a ideia começava a tomar forma em minha mente. O que me prendia no distrito? Um quartinho no alojamento, um emprego na policlínica onde eu era só mais uma entre muitas noites solitárias. Grisha e eu passamos a nos ver com frequência. À noite, ele dava aulas de música para as crianças no clube da vila, ensinava canções populares, organizava rodas de dança. Levei Kátia, e foi emocionante vê-la se esforçar para tocar simples melodias ao som do acordeão de Grisha. Depois das aulas conversávamos. Ele falava da escola, das crianças, do Baikal, da pesca. Eu ouvia, notando como seus olhos brilhavam ao contar cada coisa, como a paixão transbordava em suas palavras. Meu pai está quase cego, confessou certa vez. Eu cozinho para ele, mas não sai grande coisa. Sempre a mesma coisa, batata amassada, sopa rala. Se você pudesse me ensinar algum prato simples.
Eu cozinho bem, não é? Brinquei, sorrindo. Seria ótimo. Passei a visitar a casa deles, mostrando receitas básicas. Stepan Ilitch, pai de Grisha, era um velho bondoso, mas resmungão. Sentava-se no canto, semicerrando os olhos miopes, e sorria por baixo do bigode espesso. Veja só como ele se esmerou, comentava, irônico. 20 anos cozinhando sozinho, e agora Natalia Igorevna chega e já toma a colher de pau das minhas mãos. Grisha corava, acenando com as mãos como se quisesse afastar o constrangimento. Eu fingia não notar. Uma noite, ao me acompanhar até o portão, ele fez um convite inesperado. Quer que eu mostre onde trabalho? A escola? Perguntei, surpresa. Mas já é tarde. Justamente por isso, sorriu. O zelador Petrovitch que está tomando chá e não vai nos denunciar. E tenho as chaves. A curiosidade venceu. Caminhamos pela vila adormecida, a lua prateando os telhados das casas. Grisha contava anedotas da escola, e eu ria. O prédio, uma construção baixa de madeira, ficava um pouco afastado. A porteira rangeu, depois a porta. Ele me guiou para dentro. O corredor escuro estava fresco, com cheiro de giz. Nossos passos ecoavam, amplificados pelo vazio. Está assustador, confessei sem querer, e segurei sua mão. Eu a protejo, sussurrou apertando meus dedos. Não tenha medo, aqui não tem fantasmas. Seguimos pelo corredor comprido até que Grisha abriu uma das portas. Este é o meu domínio. A sala de música. Era um espaço pequeno, de teto alto. Contra a parede, um piano antigo, prateleiras com partituras, um tambor, uma balalaica. Cadeiras empilhadas num canto. Grisha acendeu uma lâmpada a querosene que estava sobre a mesa. A luz amarela e trêmula se espalhou, dando à sala um ar aconchegante, quase mágico. Nos dias de tempestade, faço isso para criar um clima, explicou. A energia aqui falha direto, mas as crianças adoram a lâmpada. Tem algo de especial. Sentou-me numa cadeira e ficou à minha frente. No clarão suave, seu rosto parecia mais jovem, os olhos brilhantes. Natasha, disse de repente. Quero lhe dar uma coisa. Tirou do bolso do casaco um pequeno saquinho de veludo e estendeu-o para mim. O que é? Perguntei, confusa. Abra. Desatei o cordão e derramei o conteúdo na palma da mão. Era um bracelete simples, mas de uma beleza singular. Pedras azul esverdeadas com veios brancos que lembravam asas, enfiadas em uma delicada corrente de prata. Serafinita, explicou Grisha observando minha reação. Uma pedra que só existe aqui, às margens do Baikal. Não se encontra em nenhum outro lugar do mundo. Que maravilha, suspirei fascinada. Dizem que tem algum significado? Chama-se assim em homenagem aos serafins, continuou. Diz a lenda que protege do mal e atrai o amor verdadeiro. Fez uma pausa. E seus olhos têm exatamente essa cor. Com cuidado pegou o bracelete e destrancou o fecho. Posso? Estendi o braço em silêncio. Ele colocou a joia em meu pulso, ajustando o fechamento. As pedras, frias a princípio, logo aqueceram com o calor da minha pele. Grisha, isso é demais, comecei. Mas ele interrompeu. É de coração. Não espero nada em troca. Só queria que você levasse um pedacinho do Baikal, para não esquecer, caso vá embora. Seus olhos eram tão sinceros, tão abertos, que me faltou o ar. Não me lembrava da última vez em que havia me sentido tão agitada, tão apreensiva e ao mesmo tempo tão feliz. Grisha pousou a mão em meu ombro, aproximando-se devagar, dando-me tempo para recuar. Fiquei paralisada, perdida em seu olhar. Inclinou-se lentamente e roçou meus lábios com os seus. O beijo foi leve, quase imperceptível, mas algo dentro de mim parece ter se rompido, como se a parede que eu havia construído em torno do coração, tijolo por tijolo, desabasse de uma vez. Grisha, espere, afastei-me com suavidade. Preciso de tempo. Ainda não estou pronta. Ele recuou imediatamente, retirando as mãos. Desculpe, murmurou. Não me controlei. Não, você não, gaguejei, sem saber como terminar a frase. Buscava as palavras, enquanto os dedos tremiam levemente. Você me agrada muito, confessei finalmente. Mas tenho medo de errar de novo. Minha vida já teve dor demais. Ele apenas respondeu com uma calma que me surpreendeu. Eu espero. A voz era firme, sem hesitação. O tempo que for necessário. 1 ano. 10 anos. Esperarei. Seus olhos encontraram os meus, e algo em mim se aquietou. Sorri, comovida por aquelas palavras simples, mas tão cheias de sinceridade. Grisha levantou-se, apagou a lâmpada de querosene com um sopro suave. A escuridão envolveu a sala, mas sua mão encontrou a minha no ar, guiando-me com gentileza. Vamos. Acompanho você até em casa. O caminho de volta foi silencioso. A noite estava fria, e o vapor de nossos respiros se misturava ao ar gélido.
Cada passo ecoava na terra batida como se o próprio chão soubesse guardar segredos. Quando chegamos ao portão da casa de Ana, Grisha estendeu a mão de forma formal, quase cerimoniosa. Boa noite, Natasha. Boa noite, Grisha. Nossos dedos se tocaram no aperto de mão, mas foi como se uma corrente elétrica percorresse minha pele. O coração batia tão forte que temi que ele ouvisse. Ele se afastou sem olhar para trás, e eu fiquei ali, imóvel, sentindo o peso da pulseira de serafinita no pulso, aquelas pedras frias que agora pareciam queimar. Naquela noite, o sono demorou a vir. Fiquei deitada, observando como a luz da lua dançava sobre os cristais do braçadete, revivendo cada instante. O beijo roubado, as palavras de Grisha, o silêncio entre nós. Posso confiar novamente? Minha mão deslizou sobre as pedras lisas, como se elas pudessem responder. O coração dizia sim, mas a razão, cautelosa, sussurrava advertências. Demasiada dor. Demasiadas decepções. E se eu abrisse meu coração e mais uma vez ficasse sozinha? Seria capaz de suportar? Não sei quando o sono finalmente me venceu. Mas quando chegou, sonhei com o Baikal, suas águas escuras e profundas, o brilho do serafinita entre meus dedos, e os olhos castanho-dourados de Grisha, iluminados pelo tremor da lâmpada. Olhos que pareciam prometer algo que eu não ousava nomear. O outubro amanheceu claro e cortante. A geada prateava a grama, cintilando sob o sol nascente como diamantes espalhados pelo chão. Respirei fundo, enchendo os pulmões com o ar puro da manhã, enquanto caminhava em direção ao posto médico. A pulseira brilhava em meu pulso, não a tinha tirado desde aquela noite na escola. Meu coração estava leve, como se as águas do Baikal tivessem levado embora o peso dos anos passados. Pela primeira vez em muito tempo, senti vontade de cantar, de sorrir, de viver. Pela primeira vez, pensei no futuro sem medo. Ao passar pela casa de Grisha, diminuiu o passo. Devo entrar? Não nos víamos havia 2 dias. Ele havia ido ao distrito por assuntos da escola, mas algo me segurou. Então ouvi vozes vindas do pátio, uma feminina, outra masculina. Aproximei-me do muro, espreitando por trás de um arbusto de lilás. Lá estavam Grisha e uma mulher alta, esbelta, de cabelo curto. Ao seu lado, um menino de uns 5 anos segurava uma mochila grande demais para seu corpo pequeno. Grisha, o que custa para você? A mulher falava com um tom entre súplica e reprovação. Só por algumas semanas, até meus pais arrumarem um apartamento. O Mitinka precisa ir à escola, e eu gastei todo o dinheiro com a mudança. Grisha estava curvado, como se carregasse um fardo invisível. Seu rosto estava cinzento, cansado, como se não tivesse dormido. Os olhos, antes tão quentes, agora pareciam apagados. Verônica, respondeu ele, baixo. Você foi embora. 5 anos sem notícias. E agora aparece com uma criança. Onde está o pai dele? Te abandonou? A mulher soluçou. Quando soube que eu estava grávida, sumiu. Não deu nem satisfação. O menino puxava sua manga. Mãe, estou com sede. Fiquei paralisada. Verônica. A ex-mulher de Grisha havia voltado. E naquele exato momento ele levantou os olhos e me viu. Seu olhar vacilou em um lampejo de medo, de culpa, cruzou seu rosto. Boa noite, Grigorievich Stepanovich, cumprimentei formal gelada. Ele assentiu, desviando o rosto. Boa noite, Natalia Igorevna. Nada mais. Nenhum sorriso. Nenhum calor. Nenhum daqueles olhares que pareciam me enxergar por dentro. Apenas uma saudação polida, como se eu fosse uma estranha. Virei-me e quase corri em direção ao posto médico. Uma dor queimava em meu peito, como se alguém estivesse cauterizando algo dentro de mim, talvez a esperança, talvez o sentimento que mal havia começado a nascer. O que aconteceu? A pergunta martelava em minha cabeça. O que está acontecendo? Passei o dia inteiro no automático, enfaixando feridas, aplicando injeções, medindo pressões, sorrindo para os pacientes com um sorriso vazio de madeira. Por dentro, só havia um vazio gelado. À noite, ao voltar para casa, encontrei Ana na cozinha, amassando massa para o pão. Ela cantarolava algo baixo, mas ao me ver, interrompeu a música. Natas, o que foi? Você está pálida como um lençol. Sentei-me no banco de madeira, entrelaçando os dedos para que não tremessem. Quem é Verônica? Ana congelou. Depois, enxugou as mãos no avental e sentou-se à minha frente, suspirando. Então você já sabe. A ex-mulher de Grisha voltou ontem à noite com um filho, continuou ela, balançando a cabeça. Um menino de 5 anos. Filho dele? Perguntei, e algo dentro de mim se contraiu. Não, minha filha, Ana negou com a cabeça. Eles se separaram há 5 anos. Esse garoto é de outro homem com quem ela fugiu quando deixou Grisha. Soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. Então por que ela voltou?
Porque é burra, Ana bateu o punho na mesa, irritada. Esse tal deve ter abandonado ela. Não tem para onde ir, não tem dinheiro. E ela sabe que Grisha é bom, não vai botar para fora. E agora? Ana suspirou. Dizem que pediu para ficar temporariamente até os pais dela arrumarem um lugar. Morando na mesma casa, Grisha, Verônica e o garoto. Temporariamente, claro. Ou seja, eles estão juntos de novo. Minha voz falhou. Não sei, Ana encolheu os ombros. Grisha é mole, tem pena dos outros. Pode até perdoar. Afinal, passou 5 anos sozinho. Levantei-me antes que ela terminasse, fui para meu quarto e fechei a porta. Deitei-me por cima do cobertor, vestida, olhando para o teto. Como fui tola. Como fui ingênua. 2 vezes na mesma armadilha. Primeiro, Andrei. Primeira paixão, traição, dor, anos de solidão após sua morte. E agora Grisha. Acreditei que aqui, às margens do Baikal, tudo seria diferente. Acreditei que aquele homem simples, sincero, não me enganaria. Que poderia começar de novo. E o que aconteceu? Bastou a ex-mulher aparecer na porta, e ele já nem olha na minha direção. Virou-se como se nada tivesse existido entre nós, nem as pescarias, nem as conversas, nem aquela noite na escola, nem a pulseira, nem o beijo. Apertei os punhos até as unhas se cravarem nas palmas. Não, não haverá mais lágrimas. Não haverá mais esperas. Não haverá mais ilusões. Chega! Nos dias seguintes, evitei qualquer chance de encontrar Grisha. Parei de frequentar o clube, apesar dos pedidos de Catiúcha. Trabalhava no posto médico até tarde, e voltava para casa por caminhos alternativos. Mas em uma aldeia pequena, não há como escapar. Várias vezes o vi de longe. Caminhava com Verônica e o menino à beira do Baikal, apontando algo, explicando. Pareciam uma família, mãe, pai e filho. Verônica ria, jogando a cabeça para trás, enquanto o garoto puxava a manga de Grisha pedindo colo. Meu peito doía. Sou uma tola, pensava, observando-os. Confiei de novo. E de novo fiquei sozinha. Mas algo não fechar. Aquele Grisha que eu conhecera nas últimas semanas, aberto, honesto, sincero, não poderia me trair tão facilmente. Não poderia dizer uma coisa e fazer outra. Será que estou enganada? Talvez não fosse tão simples assim. Precisava falar com ele, perguntar diretamente. Mas o orgulho não permitia. Não queria parecer insistente, indesejada. Já havia corrido atrás de Andrei uma vez, tentando explicar, provar. Nunca mais. Naquela noite, quando todos na casa já dormiam, o sono não vinha. As perguntas giravam na minha cabeça como folhas de outono ao vento. Grisha, Verônica, a traição. Levantei-me, envolvi os ombros em um chale e saí para tomar ar. A noite estava estrelada, cristalina. O Baikal cintilava ao longe, como se estivesse coberto de pedras preciosas. Encostei-me no portão, olhando para a água quando ouvi sons suaves de um acordeão. Vinham da casa de Grisha, onde uma janela permanecia iluminada. Fiquei imóvel, ouvindo. Ele tocava algo desconhecido, melódico. Depois começou a cantar, baixo, com uma emoção que me traspassou. Natasha, Natashenka. Não sei, respondi, e a voz saiu mais fraca do que eu queria. Já decidi. Ele assentiu, mas não insistiu. Conhecia meu jeito teimoso de apertar os lábios quando algo estava resolvido. O motor do Uaz chiava nas subidas, e o cheiro de gasolina misturava-se ao aroma fresco dos pinheiros. Pela janela, o Baikal aparecia e desaparecia entre as árvores, como se também hesitasse em me deixar partir. A Ana disse que você não dormiu, comentou Dmitri depois de um tempo, baixando o volume do rádio, onde uma canção popular buriatia soava abafada. E esse olho inchado não é de alergia. Toquei levemente a pálpebra com os dedos. Não tinha percebido que as lágrimas da madrugada haviam deixado marcas. É só cansaço. Ele riu sem humor, um som curto e seco. Cansaço de quê? De amar demais? A pergunta doeu como um corte. Virei o rosto para o vidro, observando as nuvens espessas que agora encobriam o sol. O lago, antes brilhante, estava cinza e inquieto, como meu coração. Não é amor, é ilusão. A gente vê o que quer ver. Ou que tem medo de perder, retrucou ele friando levemente numa curva. O Grisha não é homem de brincar com palavras. Se disse que te ama é porque sente. E a Verônica? Perguntei, a amargura transbordando. Ela é parte dessa verdade também? Dmitri suspirou, ajustando o boné surrado. A Verônica é passado. Um passado que ele arrasta como uma corrente, sim, mas que não define o presente. Você sabe como ele é, teimoso pra caramba, mas leal até a medula. Se estivesse com ela, não teria ido até você ontem com os papéis do divórcio na mão. Papéis não são sentimentos, murmurei. Não são, concordou ele. Mas ações são. E ele agiu. 2 vezes.
Quando não expulsou uma mulher sem teto e quando correu atrás de você. O carro parou num trevo de terra batida, onde uma placa torta indicava o caminho para a estação. Dmitry desligou o motor e virou-se para mim, os olhos sérios sob as sobrancelhas espessas. Escuta, eu não sou de meter o bedelho na vida dos outros, mas você é como irmã para mim. Se for embora agora, vai levar essa dúvida para sempre. E dúvida é pior que certeza, mesmo quando a certeza dói. Olhei para as mãos entrelaçadas no colo. O braçadeira de serafinita, presente de Ana no meu aniversário, pesava no pulso como uma acusação. E se eu for e ele escolher ela? Minha voz tremia. Não aguento ver isso. Então você prefere fugir e nunca saber? Dmitry abaixou a voz. Porque uma coisa eu te digo. Homem que canta debaixo da janela da mulher que ama, com o coração na mão, não faz isso por brincadeira. Ou você acha que ele ia se humilhar assim por qualquer uma? A imagem de Grisha na noite anterior invadiu minha mente. A postura curvada sobre o baian, os dedos trêmulos nas teclas, a voz rouca de emoção chamando Natasha, Natashenka, como se aquelas sílabas fossem sua última prece. Ele tem orgulho, argumentei, fraco. Não ia pedir assim se não estivesse desesperado. Exatamente, concordou Dmitry, batendo o volante com a palma da mão. E você? Qual é o seu orgulho? O de quem fica ou de quem vai? O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo vento batendo nas portas do carro. No horizonte, o trem de passageiros, um pontinho amarelo contra o cinza do céu, aproximava-se da plataforma. Era quase meio-dia. O trem sai em 1 hora, disse Dmitry, olhando para o relógio de pulso. Tempo suficiente para ir até a escola e voltar. Ou para sentar aqui e se arrepender pelo resto da vida. Fechei os olhos. O Baikal sussurrava lá fora, suas ondas quebrando em ritmos antigos, como se o próprio lago tentasse me dizer algo. Coragem, Natashenka. A vida não se vive de medos. Chamo, a decisão brotando como um broto depois do gelo. Leva-me até a escola. Dmitry ficou surpreso. Ele sempre foi um homem de poucas palavras, que nunca se metia na vida dos outros. Mas dessa vez apenas assentiu com um suspiro, balançando a cabeça como se dissesse, mais uma loucura sua, Natashenka. Não discutiu. Não fez perguntas. Apenas ligou o motor do UAZ e partiu em direção à escola. Quando chegamos à estação, faltavam cerca de 40 minutos para o trem. Era uma parada pequena, quase esquecida pelo tempo. Uma única plataforma, um prédio baixo de madeira pintada de verde desbotado. 2 trilhos que se perdiam na distância. Despedi-me de Dmitry com um aperto de mão firme, daqueles que guardamos na memória como um abraço sem palavras. Disse ele, os olhos escuros brilhando com algo que poderia ser preocupação ou, quem sabe, um desejo sincero de que tudo desse certo. Fiquei observando o jipe sumir na curva da estrada, levado pela poeira do caminho. E então, de repente, senti o peso da solidão como nunca antes. Ao redor, havia pessoas e passageiros com malas surradas, vendedoras oferecendo ainda quentes, carregadores empurrando carrinhos de madeira, mas todas pareciam distantes. Como figuras em um quadro que eu observava de fora. Não pertencia àquela cena. Não pertencia a lugar nenhum, naquele momento. Sentei-me em um banco de madeira gasto pelo tempo na beira da plataforma. O Baikal estendia-se além dos trilhos, imenso e indiferente, suas águas cinzentas respirando ao ritmo do vento. Mesmo sob o céu nublado, o lago parecia vivo, como se carregasse em si todos os segredos da terra. Toquei o bracelete no pulso, sentindo o calor das pedras sob meus dedos, como se elas respondessem ao meu toque. Poderia ter sido feliz aqui, pensei, enquanto os minutos escorriam entre os dedos. O anúncio no rádio cortou o silêncio. Atenção! O trem Irkutsk-Moscou chega à primeira plataforma. Parada de 3 minutos. Levantei-me, ajustando a bolsa no ombro. Faltavam 10 minutos para a partida. No horizonte, uma mancha escura surgiu contra o céu cinzento. O trem, aproximando-se devagar, como um destino inevitável. E então, um rugido. Um som tão alto que todos na plataforma se viraram ao mesmo tempo. De trás do prédio da estação, surgiu uma moto com sidecar, velha e surrada, mas disparando em velocidade máxima. Ao volante Vasily, irmão de Grisha, com o rosto tenso de concentração. E no sidecar, apertando contra o peito um acordeão como se fosse o último tesouro do mundo, estava ele. Grisha. A moto freou bruscamente junto à plataforma. Ele pulou para fora antes mesmo que o veículo parasse completamente, quase caindo, a gorra de 8 abas voando longe. Segurou o acordeão com uma mão, correu na minha direção como se o chão queimasse seus pés. Natasha! Gritou ofegante, os cabelos desgrenhados, os olhos ardendo com uma mistura de desespero e esperança.
A camisa estava desabotoada, como se ele tivesse se vestido às pressas, como se o mundo inteiro estivesse correndo contra o tempo. Como? Como você soube? Foi tudo que consegui perguntar, o coração batendo tão forte que mal ouvi a minha própria voz. O irmão dele contou, explicou Grisha, tentando recuperar o fôlego. Eu estava com as crianças no bosque colhendo cogumelos. Uma excursão da escola. Quando voltei, Ana me disse que você tinha ido embora. Que não queria ver ninguém. Seu olhar era um pedido mudo. Natasha, eu vim ontem à sua casa. Pedir para te ver. Ana não te passou o recado. Balancei a cabeça, sentindo a verdade das palavras dele como um golpe. Claro que não passou. Natasha, não vá embora, suplicou, segurando minha mão com força. Verônica já está arrumando as malas. Depois de amanhã, ela volta para Irkutsk, para a casa dos pais. Só pediu para ficar até resolver a questão do apartamento. Grisha, comecei, mas ele não me deixou terminar. Os papéis do divórcio estão aqui, disse, revirando os bolsos com mãos trêmulas. Tirou um maço de documentos amassados, quase rasgados de tanto serem manuseados. Olha, tudo oficial. Não menti para você. Nunca menti. Abracei os papéis. Havia ali o certificado de divórcio, datado de 5 anos atrás, e uma nova petição com assinaturas e carimbos. Meu coração vacilou, mas sacudi a cabeça. É tarde, Grisha. O trem já está chegando. Nesse instante, o apito ecoou pela estação. O trem avançava, rangendo nos trilhos, imponente e implacável. Trem Irkutsk-Moscou, primeira plataforma. Parada de 3 minutos, anunciou a voz feminina pelo alto-falante. Grisha apertou minha mão com mais força, como se pudesse me pregar ao chão só com o toque. Natasha, fica. Te amo. Soltei os dedos com suavidade, mas sem hesitar. Tenho que ir, Grisha. O trem parou com um chiado de freios. As portas se abriram. Uma fiscal de uniforme azul desceu ao chão, olhando para os passageiros que começavam a embarcar. Passageiros, favor embarcar, disse ela à mecânica. Entreguei meu bilhete. Ela conferiu com o passaporte e assentiu. 17º lugar, beliche superior. Pode passar. Subi no vagão sem olhar para trás. Sabia que se visse os olhos dele, não teria forças para partir. O vagão estava pela metade vazio. Encontrei meu lugar, joguei a bolsa na prateleira inferior e com esforço subi até o beliche de cima. Sentei-me encostada na parede, os joelhos puxados contra o peito. Só então me permiti olhar pela janela. Grisha estava lá, imóvel, segurando o acordeão, os olhos fixos no meu vagão. Quando nossos olhares se encontraram através do vidro, senti a garganta apertar, as lágrimas ardendo nos cantos dos olhos. O apito soou novamente. O trem estremeceu, começou a se mover. A plataforma foi ficando para trás, levando consigo a figura encurvada de Grisha cada vez menor. E então, ele se lançou. Correu ao longo da plataforma, sem tirar os olhos da minha janela. Alcançou o último vagão, mas não o meu. Vi-o gesticular para a fiscal, gritar algo, os braços se movendo em súplica. A mulher balançava a cabeça, irritada, mas Grisha insistia. Deixe-me subir. Só até a próxima estação. Por favor, pelo amor de Deus. Fragmentos de suas palavras chegavam até mim, misturados ao barulho das rodas nos trilhos. Você está louco? Não tem bilhete. Respondi à fiscal exasperada. Pagarei a multa. É questão de vida ou morte. O trem ganhava velocidade. Levantei-me um pouco no beliche, olhando pela janela traseira, incrédula. E então, no instante em que o último vagão estava prestes a desaparecer de vista, Grisha pulou. Um salto desesperado. Uma mão se agarrou ao corrimão. O corpo balançou no ar por um segundo eterno. E então, ele se segurou pendurado na porta do ofegante, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o metal. Meu coração parou. Ele está no trem. Sem bilhete. Sem plano. Só com a loucura de quem não tem mais nada a perder. Fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Descer? Correr até ele? E se fosse só uma ilusão, um truque da luz? Os minutos se arrastavam como horas. Passageiros conversavam, arrumavam suas coisas, acomodavam-se nos beliches. Eu permanecia imóvel, os olhos fixos na porta do vagão. E então ela se abriu. Grisha apareceu no corredor, desgrenhado, sem fôlego, o acordeão ainda preso ao peito, a gorra perdida quem sabe onde. Todos os olhares se voltaram para ele. Ele varreu o vagão com o olhar até me encontrar, lá em cima, no beliche superior. Caminhou na minha direção sem hesitar, parando bem embaixo de mim. Sem dizer uma palavra, abriu o acordeão. Fechou os olhos por um segundo, como se reunisse forças. E então começou a tocar. Uma melodia simples, doce, que parecia sair diretamente da alma. E quando sua voz se juntou aos acordes, o vagão inteiro silenciou.
Era a canção que eu conhecia desde criança. A canção de um amor único e irrepetível. Fechei o rosto com as mãos, incapaz de conter as lágrimas. Mas ele continuou, cada palavra carregada de uma sinceridade que doía. Os passageiros pararam. Alguém deixou cair um livro no colo. Outro engoliu em seco, como se a música tivesse roubado sua voz. Uma senhora enxugou os olhos com um lenço. Grisha cantava só para mim, como se não houvesse mais ninguém no mundo. Ele se ajoelhou no corredor estreito, o máximo que o espaço permitia, e as últimas palavras saíram mais baixas, quase um sussurro. Quando os últimos acordes se apagaram, o silêncio no vagão foi tão profundo que dava para ouvir a respiração de cada pessoa. Até que de repente explodiu. "Perdoa ele, minha filha", exclamou uma velhinha do beliche ao lado, a voz trêmula. "Como canta com a alma. Beija ela logo, rapaz", gritou um homem da poltrona de baixo batendo palmas. Risos, aplausos, palavras de incentivo enchiam o ar. O vagão inteiro parecia torcer por nós, como se fôssemos personagens de uma história que todos queriam ver terminar bem. Grisha estendeu a mão para mim. "Natasha, me perdoa", disse, a voz rouca. "Eu te amo. Só você." Eu tinha medo de errar de novo, confessei, a voz tremendo. Ele balançou a cabeça, os olhos brilhando. "Não vai errar." Segurou minha mão com firmeza. "Desta vez não." Era simples assim. Ele prometeu. E eu acreditei. Naquele exato momento, entre o barulho dos trilhos e as risadas de dezenas de estranhos, confiando nele com todo o meu coração, Grisha me abraçou com força, puxando-me contra si, e nossos lábios se encontraram em um beijo, terno, sincero, verdadeiro. O vagão explodiu em aplausos. Alguém gritou algo emocionado entre as palmas. Foi então que a condutora entrou, a mesma que tentará impedir Grisha de subir. Seu rosto expressava indignação, mas os olhos se suavizaram ao ver nossas faces radiantes e os passageiros comovidos. "Que concerto é esse?" perguntou severa, mas não resistiu. Suspirou, ajustou a boina do uniforme. "Bilhete até a próxima estação." "Multa pagam?" perguntou, já mais branda. "Pago", respondeu Grisha, sorrindo. "Até Moscou, se precisar." Ela não aguentou e sorriu de volta. "Até Moscou não. Até Lishvianka basta. Lá vocês descem e voltam." Faltavam uns 30 minutos para a próxima parada. Sentamos lado a lado, mãos dadas, como se não houvesse no mundo inteiro dois seres mais felizes. Passageiros se aproximavam para nos parabenizar, desejar sorte, como se estivéssemos em um casamento de verdade. "Isso sim é amor", balançava a cabeça uma senhora de lenço na cabeça. "Como no cinema", comentou outro. Grisha apertou minha mão e sussurrou no meu ouvido. "Fica." Não hesitei. Balancei a cabeça. "Fico." Seus olhos brilhavam com uma esperança tão profunda que o coração doía. "Fico", confirmei. "Ao lado do Baikal, e ao seu lado." Em Lishvianka descemos do trem sob os votos de felicidade de todo o vagão. A condutora enxugou uma lágrima discreta, fingindo ajustar o uniforme. "Sejam felizes, jovens. Cuidem um do outro." Ficamos na plataforma olhando para o Baikal. As nuvens se abriram, o sol apareceu. A água cintilava como se milhares de pedras preciosas tivessem sido espalhadas sobre ela. "Como vamos chegar?" perguntei, olhando ao redor. Grisha sorriu, apontando para uma motocicleta com sidecar estacionada na beira da plataforma. O Vasily pegou minha boina de volta na volta e disse que nos esperaria aqui. Ele riu. Ele acreditou que eu te traria de volta. O irmão de Grisha estava sentado em um banco, fumando. Ao nos ver, levantou-se e piscou. "Então, passarinhos, vamos para casa?" Agora estamos à beira do Baikal. O sol dança nas ondas, o vento acaricia o rosto. Grisha me abraça pelos ombros e eu me encosto nele. "Está bom assim." "Está certo." Verônica partiu como prometera. Taísia Fyodorovna se aposentou. Eu ocupei seu lugar no posto médico. Um mês depois, Grisha e eu nos casamos simples, só com os mais próximos. Temos uma casa pequena, mas aconchegante à beira do lago. O pai de Grisha mora conosco. Sua visão piorou, mas ele não se abate. Ainda prepara o toucinho salgado que eu adoro. Toda noite, Grisha toca acordeão. Às vezes para os moradores no clube da vila, às vezes só para mim. E eu ouço pensando, como foi bom que ele pulou naquele trem. Minha mãe veio nos visitar, conhecer o genro. Ficou surpresa com tanta beleza com ar puro. Passou 2 semanas e foi embora dizendo, "Agora posso ficar tranquila, minha filha. A vida não é perfeita. Há dias melhores, dias piores. Às vezes discutimos, às vezes não nos entendemos. Mas toda manhã, ao acordar, vejo seus olhos cheios de amor e compreendo. Eis aqui a minha felicidade. À beira do Baikal, ao lado desse homem simples e sincero."
E o bracelete de serafinita no meu pulso brilha intensamente como se dissesse: o amor verdadeiro existe. Basta ter coragem de abrir o coração. Dizem que o Baikal cura. É verdade. Ele me devolveu a fé no amor e nas pessoas. E Grisha me devolveu a própria vida. Agora sei. Nunca é tarde para recomeçar. O importante é abrir o coração quando a felicidade bate à porta. A vida é como a superfície do Baikal. Às vezes turva, outras cristalina. Assim como o reflexo na água parece frágil e difuso, mas basta o vento acalmar para que tudo volte a ganhar nitidez. Não sei o que o futuro nos reserva. Teremos filhos? Envelheceremos juntos? Veremos netos crescerem? Uma coisa, porém, é certa: não tenho mais medo do amanhã. Não tenho mais medo de amar, nem de ser feliz. O Baikal me ensinou que até as águas mais profundas se tornam transparentes quando deixamos para trás a lama do passado. Que até as margens mais ásperas se tornam acolhedoras quando as olhamos com amor. Que até um coração ferido pode sarar se lhe dermos uma chance. Natasha, o jantar está pronto. Grisha me chama da varanda. O sol se põe, pintando o céu de tons dourados. Fecho o caderno de anotações. Meus pensamentos podem esperar. A vida está aqui e agora, neste dia, neste instante, neste amor que encontrei às margens do Baikal. E sabe de uma coisa? Sou feliz. Não de maneira eufórica ou passageira, mas de uma felicidade quieta, profunda, que nasce da certeza de que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para abrir o coração. Nunca é tarde para amar e ser amada.